Esse vídeo é sobre busca em espaços de estados. É uma maneira de você modelar um problema, né, ou olhar para um problema de forma que você consiga encontrar uma estratégia genérica para solucionar diferentes tipos de problemas. Eu vou aqui dar alguns exemplos, né, de problemas que você consegue encontrar uma solução ou resolver isso de maneira automática, né, através de um programa, de um algoritmo. Aqui o cubo mágico, né? Acho que todo mundo sabe como é que funciona. Esse outro, bastante famoso na literatura, é o Eight Puzzle, ou o problema das 8 peças, que eu também acho que boa parte da gente conhece, né? Um quadradinho que você vai mexendo nessas pecinhas e você tem que colocar em ordem os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o problema dos missionários e canibais. E você tem 3 missionários e 3 canibais de um lado da margem, você tem que passar eles para o outro lado, num barco aí, no meio de transporte, onde cabem 2 pessoas ao mesmo tempo, e em nenhum momento você não pode deixar que o número de canibais supere o número de missionários. Esses são 3 exemplos de problemas que são jogos, né? Não são problemas mais reais, né? do dia a dia. Mas você tem também aqui um problema de braço robótico, que você tem que, de repente, direcionar uma mão robótica para algum lugar para pegar alguma peça. Aí você tem esses motores, diversos motores, você tem que movimentar e encontrar uma estratégia para posicionar direito esse braço. O problema de encontrar, né, um caminho, né, para ligar 2 cidades, ou o problema do GPS, acho que todo mundo já conhece. Né, que usa, né, você dá um endereço, você quer chegar a outro. Você tem aqui o problema de você demonstrar um teorema ou responder uma pergunta usando lógica, usando inferência. Né. Reparem aqui que eu já começo a falar de problemas que parecem bem diferentes entre si. Né. Aqui uma sonda, a sonda de Marte, né, como é que você vai programar ela para realizar alguma atividade, né? Ligar alguma coisa, desligar, fazer alguma medição, ligar um instrumento, o planejamento dessa sonda. Então reparem aqui que são 7 problemas bem diferentes entre si, e a ideia do espaço de estados, ou a busca em espaços de estados, é que você consiga modelar esse problema de uma maneira similar, né? Eu vou mostrar agora, né, alguns casos bem específicos para mostrar essa ideia geral da busca em espaços de estados que você pode usar para resolver automaticamente problemas. Aqui eu coloquei, né, o algoritmo genérico de busca. E eu vou mostrar esse algoritmo, né, executar esse algoritmo de alguma maneira genérico, com alguns casos para que vocês peguem a ideia central. Vou pegar o caso do Eight Puzzle primeiro, né, das 8 peças. Né. Então o que é... Eu vou falar daqui a pouco dessa fronteira, ela começa vazia, mas primeiro você define um estado inicial do seu problema. Né. Você tem que resolver ele, você tem como se fosse uma configuração inicial. Dependendo do problema, isso pode ser gerado aleatoriamente, ou isso é dado para você de alguma maneira. Né. É uma entrada que você não tem como escolher, ou você pode escolher como gerar esse estado inicial. No caso das 8 peças aqui, seria uma configuração desses números aleatórios. Né? Você embaralhou ali as peças e você tem ali, ó, o 3, 1, 2, 4, 8, 5, 7, 6. E a peça livre, o espaço livre que você pode usar está no centro. Então, esse seria um exemplo de um estado, né? É como se fosse uma configuração. Eu vou mostrar os outros aqui para vocês vejam como isso é generalizado depois. Você tem um teste, de alguma maneira você tem que testar se você chegou ao estado final. Né? Isso também, tudo aqui, né, depende do problema, mas o que eu quero é que você entenda aqui o que seria o estado. Né? Então esse estado, você tem um estado inicial e você tem um estado final, que no caso das 8 peças seriam as peças organizadas. E você tem um teste aqui. Enquanto essa exclamação quer dizer não, né? Então não, final, estado. Final estado seria uma função que de alguma maneira diz se o estado que você está nesse momento, se encontra nesse momento, né, a configuração que você se encontra nesse momento, é final ou não. Se você chegou onde você deveria chegar ou não.
Então, enquanto você não chegou nesse estado final, você vai entrar num laço, aí, num loop, certo? Nesse exemplo aqui não é o estado final, né? Esse estado que você está aí não é o estado final. Então você vai entrar dentro desse laço, desse loop. E aí vai ter um conceito de operadores. Você vai ter que, de alguma maneira, ser capaz de pegar esse estado e definir quais seriam os próximos estados que você consegue chegar, ou quais as próximas configurações que você consegue chegar a partir desse estado. Tem nomes diferentes para isso na literatura, alguns chamam de operadores, né? Você tem operadores que você consegue aplicar nesse estado, e dependendo do problema, né, esses operadores são diferentes. No caso do H-Puzzle, seria movimentar, né? Desse estado inicial, você consegue o quê? Movimentar, por exemplo, o 1 para baixo, você consegue movimentar o 4 para a direita, você consegue movimentar o 8 para a esquerda, e consegue subir o 7, né, para ocupar né, esse lugar vago que tem. Né. Então você consegue, a partir desse estado, chegar a 4 outros estados usando os operadores do seu problema. Então, esses operadores dependem do problema. Eu vou mostrar outros problemas depois para vocês enxergarem melhor isso. E aí você tem essa função que eu chamei de ajusta, né, que ele vai pegar agora e vai ajustar a fronteira. O que seria essa fronteira? Seria um conjunto de estados que você tem à sua disposição para explorar a cada momento da sua busca. Então, você está realizando uma busca, você tem um estado inicial, então sua fronteira inicialmente seria só esse estado inicial, né? E você vai agora dentro desse laço, enquanto você não chega no estado final, você vai ajustar a fronteira. Então, na hora de ajustar essa fronteira, você tem que pegar o estado. Né? Você sempre tem um estado corrente, que seria aquele estado atual, né, que você está explorando agora. Né? Você começa com um estado só, né? E esse estado você consegue aplicar os operadores e você gera novos estados, e você tem que pegar esses novos estados que você consegue chegar a partir do estado que você aplicou os operadores e tem que ajustar essa fronteira. Esse ajuste, pessoal, dependendo de como você faz isso, você tem tipos diferentes de busca. Eu vou mostrar isso num outro vídeo. Mas dependendo de como você ajusta a fronteira, com esses novos estados que você consegue gerar a partir do estado que você se encontra agora, você tem diferentes algoritmos. Então eu coloquei aqui uma linhazinha verde aqui para indicar a fronteira atual. Então aquele estado inicial eu já explorei, já disse que não é o final. Apliquei os operadores e gerei 4 novos estados agora. Então eu tenho 4 novos estados, e agora eu tenho que decidir também, né, qual é o próximo estado que eu vou explorar. Dependendo também de como eu escolho o próximo, eu tenho diferentes tipos de busca. Mas a ideia central é essa. Eu ajusto a fronteira, né, com novos estados, e eu escolho um dos estados dessa fronteira para eu poder explorar. Certo? Então eu defino qual é o próximo estado, e eu escolhi aí, aqui eu só estou dando uma ideia geral, né? Não estou usando uma busca específica. Eu escolhi esse que eu marquei em verde aí com um círculo, para ser o próximo estado que eu vou explorar. Então eu peguei um estado da fronteira. O que eu faço agora? Eu volto lá no meu laço e testo. É um estado final? Vocês veem aí que não é um estado final, né? Eu não cheguei ainda naquela ordem toda, né? Tem que ter ordenado de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se não é o estado final, eu continuo no meu laço, eu tenho que ajustar a minha fronteira. O que é ajustar a fronteira? É pegar desse estado, quais que eu posso chegar a partir dele. Então vocês notem aí, ó, que eu posso mexer o 3 para a esquerda, mexer o 2 para a direita, subir o 1. Eu tenho 3 opções, na verdade, de próximos estados, a partir desse estado que eu estava explorando agora. Então o que eu tenho agora? Eu expandi a fronteira. Na hora que eu explorei esse estado, vi quais são os próximos, e de alguma maneira eu tenho que pegar esses novos estados e colocar dentro da fronteira. Tá? Lembrando que a maneira com que eu faço isso vai me dar uma técnica diferente de busca. Então agora eu tenho uma fronteira com 6 estados. E eu já explorei 2 estados ali e não cheguei no estado final. Então eu tenho agora 6 estados e vou continuar fazendo isso. Vou escolher de alguma forma um dos estados da fronteira e vou ver se eu cheguei no estado final. O que vocês devem perceber agora, né, é que se eu fizer isso de maneira sistemática, né, vou explorando, vendo qual é o próximo, gerando, né, eventualmente, né, eu vou expandindo essa fronteira. Né,
Se eu usar uma estratégia aí que, né, é razoável para isso, vocês devem, em algum momento, né, eu vou chegar no estado final, né? Em algum momento, se eu explorar todos os estados possíveis dessa maneira, então eu vou expandir essa fronteira, cada elemento dessa fronteira eu vou testar em algum momento. Eu vou escolhendo, né, vou expandindo, e vou, né, escolhendo, expandindo, né, expandindo a fronteira, até que em algum momento eu vou encontrar ali, vou chegar naquele estado final. Né? E aí eu posso armazenar esses caminhos todos que eu estou explorando e eu vou ter a sequência, né, de alguma maneira a sequência do estado inicial que eu tinha, que era né, as 8 peças embaralhadas, até meu estado final. Essa é a ideia, né, de um espaço de estados e de uma busca em espaços de estados. Então você tem uma configuração inicial, você vai aplicando operadores, vai aumentando essa fronteira, vai escolhendo elementos dessa fronteira para explorar, vai expandindo essa fronteira, até que você encontra o estado final. Eu vou mostrar agora então essa mesma ideia num outro problema diferente. Eu estou mostrando agora de maneira simplificada, né? Mas é uma ideia bem geral. Aquele braço robótico, né? Eu fiz uma versão simplificada aqui. Eu deixei em azul aí, tipo onde você teria 2 motores que você pode mexer. A mão em si é essa parte em verde. E o seu problema é colocar essa mão, que é essa bolinha verde, em cima do seu alvo ali, que seria essa bolinha pequena em vermelho. E quais seriam os operadores nesse caso? Seriam rotações que você pode fazer, né, em determinado grau, desse cotovelo, né? Seria um cotovelo né, e a parte de baixo ali, né? Vou mostrar aqui. Ó. Então você pode mexer isso para a esquerda e você pode mexer para a direita, num determinado ângulo. Né? É claro, dependendo do seu problema, você pode ter mais motores, né? Você pode ter movimento em 3 dimensões, né? Então os graus de liberdade aumentam. Mas a ideia geral é essa, que você tem alguns operadores que você pode aplicar e que vai mudar o seu estado, vai mudar a sua configuração. Você pode mexer também ali embaixo, ó, aquele lá de baixo, como se fosse seu ombro aqui, né? Como se fosse o ombro do braço. Você pode também mexer para a esquerda e você pode mexer para a direita. Então aqui eu estou modelando o meu problema, né, de maneira simplificada, coloquei em 2D aqui, só para te dar a ideia de como esse problema, que é bem diferente das 8 peças, também pode virar uma busca em espaços de estados. Então aqui eu estou permitindo, né, que você movimente num ângulo fixo para a esquerda, para a direita. Essas 2 bolinhas em azuis, né, que seriam mais ou menos o seu cotovelo aí do seu braço. A mão seria aquela parte verde, ou o seu ombro. Isso quer dizer o seguinte, desse estado inicial que você deu aqui, você consegue chegar a 4 outros novos estados, que eu estou ilustrando ali. Né? Mexer aquela bolinha azul mais de cima, né, que seria o seu cotovelo, para a esquerda, você pode mexer para a direita, ou você pode mexer o seu ombro ali, né, para a esquerda e para a direita também. Então desse estado inicial você consegue chegar a 4. Então tá vendo ali? Aí você tem o quê? A ideia de ajustar a fronteira. Você tem essa sua fronteira a parte de baixo, você vai escolher um estado, né? Eu escolhi esse aqui, né? Só para ilustrar. Desse estado você consegue chegar a outros 4. Tá? No problema anterior tinha situações que você conseguiria gerar só 3 novos estados, né? Quando você tivesse a peça vazia no lado e não no centro. Quando estivesse no centro você tem 4 opções. Nesse aqui você sempre tem 4 opções. E aí você vai expandindo essa fronteira. Ó, eventualmente você vai chegar nesse estado que eu marquei aí, né, nesse estado que eu marquei. Não é ainda o estado final, então você tem que continuar expandindo a fronteira. Né, e eventualmente você vai chegar no estado final, que seria esse que eu estou mostrando ali, onde a sua bolinha verde, que seria, né, de maneira simplificada, a mão robótica, alcançou o seu estado final. Vamos partir agora para um outro problema bem diferente, que é você tem um conjunto de fatos, tá? Isso aí, ó, Marco era um homem nascido em Pompeia, todos os pompeianos eram romanos, César era um soberano. Você tem um conjunto de fatos e você quer responder uma pergunta. E você quer usar derivação lógica, você quer inferência lógica, para de alguma maneira combinar esses fatos e saber se Marco odiava César ou não. Essa é a pergunta. Então repara agora que seu estado
né, seria esse conjunto de fatos que você tem em mão, né? Em algum momento, o estado final seria o quê? Esse conjunto de fatos aumentado, né, usando inferência, operadores lógicos, né? E desses fatos você tem que chegar no fato ou que Marco odiava César ou que Marco não odiava César, né? Porque essa é uma pergunta, para responder essa pergunta você tem que chegar numa dessas duas situações. Quais seriam os operadores, né? Existem várias maneiras de modelar isso, tá, pessoal? Mas uma maneira, né, de modelar isso seria você sempre, né, o seu operador faria o seguinte: você escolhe duas sentenças ou dois fatos. Por exemplo, escolhi aqui, Marco era um homem nascido em Pompeia. Escolhe, né, o segundo fato, todos os pompeianos eram romanos. E desses dois fatos você consegue aplicar um operador lógico, né, uma inferência lógica, para gerar um novo. Nesse caso aqui você consegue, que eu já coloquei ali embaixo, Marco era romano, né, porque todo mundo que é pompeiano está escrito, todos os pompeianos eram romanos. E como Marco era pompeiano, nasceu em Pompeia, ele era romano. Então, dos fatos iniciais, agora eu consegui acrescentar um novo fato no meu conjunto de fatos disponível. Mas eu poderia ter escolhido outros dois fatos para combinar, né? O primeiro e o terceiro aí. César era um soberano. Então, esses dois fatos entre si, você não consegue gerar um terceiro. Então, isso não acrescenta nada de novo. Mas reparem aqui, né, a gente está tentando automatizar esse processo. Ok? Então a gente tem que escolher uma maneira de fazer isso sistematicamente. E é claro, o software em si não entende essas coisas. O ser humano faria diferente, né? Teria outra estratégia. Aqui um terceiro combinação. Eu não vou mostrar todas as possíveis, né, mas seriam: o operador aqui escolhe dois, né, vai combinando dois quaisquer, faz todas as combinações de dois possíveis e gera um novo fato a partir desses dois. Ou não gera nenhum se não for possível, né, se não tiver uma regra. Aqui, ó, escolhi, as pessoas somente tentam assassinar soberanos aos quais elas não são leais. Esse é um dos fatos que eu tenho, já tinha lá no início. E o outro é: Marco tentou assassinar César. Então, se ele tentou assassinar César, a gente pode concluir desses dois que Marco não era leal a César. Então, eu acrescentei um novo fato. E só para dar mais um exemplo aqui, ó, escolhi o segundo e o quarto fato. E você consegue derivar aí esse que está embaixo, né? Então, reparem aqui que eu consegui acrescentar pelo menos mais um novo fato, aplicando essa ideia de operador que eu tenho. Então, minha fronteira eu estou mostrando aí, né, que são esses quatro novos, né, que eu tirei a partir do primeiro. E é aquela ideia, né, eu tenho que escolher agora um desses para expandir, certo? Então, repare, daquele estado inicial, eu mostrei só 4 aqui, pessoal, mas vocês devem perceber que, né, na verdade, eu tenho vários outros estados aqui, que eu gero a partir desse primeiro. Então, a gente chama isso de fator de ramificação desse problema, é bem maior do que os outros dois. Para o mesmo estado, você consegue muitos novos outros estados. E você tem que acrescentar isso na fronteira de alguma maneira e escolher um deles. Eu escolhi esse terceiro aí, né, e estou expandindo ali, o terceiro da esquerda para a direita, né, dessa segunda camada aí. Então é esse aí que você derivou que Marco não era leal a César. Tá? Você escolheu ali o sexto e o sétimo, né? Juntou o sexto e o sétimo, aplicou uma regra e acrescentou um novo fato, que Marco não era leal a César. Então desse estado agora, eu mostrei 2 novos aqui que eu posso gerar, né? E estou fazendo combinações. Né? Para cada combinação que eu faço, ou eu gero um novo fato, ou eu não gero nada novo. Eventualmente eu vou chegar nessa escolha aqui que eu acabei de mostrar, onde eu pego o primeiro e o segundo ali. Ó. Marco era um homem nascido em Pompeia, todos os pompeianos eram romanos. Reparem que esse é aquele, né, que eu repeti agora, 2 que eu já tinha feito, mas não nesse caminho que eu estou seguindo agora. Né? Porque eu vou ter que gerar. E agora eu tenho o quê? 2 novos fatos novos. 2 novos fatos, né? Que é que Marco não era leal a César, que eu já tinha, né, na derivação anterior chegado a esse novo fato. E agora, combinando aqueles 2 primeiros, eu tenho Marco era romano. Então eu tenho agora 2 novos fatos. E aí, eu vou só agora apagar um pouco para despoluir, né? Então reparem que eu vou expandindo isso, vou expandindo o caminho, né? Vou criando vários caminhos, na verdade.
E agora, né, eu só mudei a ordem, eu peguei agora onde aqui o marco era romano, né, eu tinha chegado a marco era romano. Desse aqui eu tenho vários outros, né, eu vou adicionar novos estados da fronteira. Eventualmente eu vou chegar nesse estado do lado esquerdo abaixo aí que eu estou mostrando para vocês, onde eu combino o quarto, né, com aquele penúltimo ali, o marco era romano. Então todos os romanos eram leais a César ou odiavam. E com Marco era romano. Então como Marco era romano e todos ou eram leais ou odiavam, eu posso chegar à conclusão de que Marco era leal a César ou o odiava. Então eu derivei um novo fato agora. Tá? Derivei um novo fato. Ainda não é o estado final, né? A cada derivação dessa eu tenho que testar se eu cheguei no estado final. O que seria o estado final aqui? É um novo fato que Marco odiava César ou que ele não odiava. Um desses dois. Na hora que eu chegar num desses dois, eu cheguei no meu estado final. Aqui eu só reorganizei a tela para ficar mais fácil, né? E eu estou pegando agora, ó, lembra que no último ali eu tinha chegado à conclusão que Marco era leal a César ou odiava. E agora eu vou pegar o quarto, vou pegar aqui o 3, 6, 7, o oitavo ali, ó, Marco não era leal a César. E vou combinar com Marco era leal a César ou odiava. Então se ele não era leal a César, ou era leal ou odiava, eu acabei de chegar à conclusão que Marco odiava César. É claro, eu não mostrei aqui a fronteira inteira, né? Então isso vai ter muito mais estados do que eu estou mostrando aqui. Eu só quis mostrar aqui como essa busca de espaço em estados, você pode usar isso para um problema, né, completamente diferente dos anteriores, que é um problema agora de responder uma pergunta, né, e aplicar inferência. Essa área aqui, na verdade, de inferência, de lógica, de dedução, né, tudo isso, né, a gente vê em lógica de predicados, tem toda uma área da inteligência artificial, de como você representa esses fatos, né, de que tipo de operador você consegue usar, né, para fazer essas derivações que eu fiz. Aqui eu só mostrei a ideia geral como espaço de buscas, mas fazer isso aqui funcionar exige você encontrar uma maneira de representar isso, é claro. Então existem várias formas de simplificar isso, que a gente estuda isso, né, em programação em lógica de predicados, né, essa maneira. Mas de novo, é uma busca em espaço de estados. Agora eu vou pegar um outro problema completamente diferente e mostrar como você pode enxergar isso como um espaço de estados novamente. O problema aqui, ó, é um mapa aqui, um mapa da Bahia. Você está em Vera Cruz, marquei uma cidade. Você quer encontrar aí no seu GPS um caminho até Salvador. Tá? É claro, você tem várias maneiras de modelar isso, né? Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando as ramificações que eu tenho. Então as estradas diretas que eu tenho. Então de Vera Cruz aqui, ó, eu consigo chegar, tem uma estrada ligando a Itaparica, tem uma outra estradinha aqui, que é a BA-533, que leva a outro canto. E lá para baixo você tem uma outra estrada que me leva a Jiribatuba. Tá? Então de Vera Cruz eu tenho 3 estradas saindo. Certo? Então meu estado inicial seria Vera Cruz. E de Vera Cruz os meus próximos estados, que eu preciso de alguma maneira colocar na fronteira, né, de busca, são esses 3. Então eu estou mostrando agora aí como uma árvore, a fronteira de busca, esses 3 novos. E aí você tem agora, né, que escolher um desses estados da fronteira e você pode expandir isso. Então repara aqui que você tem saindo ali naquele cruzamento que eu peguei perto de Jiribatuba, 2 novas opções. Uma que vai lá para Cações, ali para cima, onde tem outra bifurcação. Então eu estou parando em cada bifurcação e eu tenho 2 novos estados. Aí você vai escolher um estado da fronteira, vai expandir esse estado, vai ver se ele é um estado final, é claro, né? Por enquanto a gente não chegou em Salvador, então você não chegou no estado final. Então você vai expandir isso de alguma maneira, vai colocar isso na fronteira e vai escolher um dos elementos da fronteira. Reparem que a fronteira, né, não são só esses 2 que eu acabei de gerar, são aqueles que ficaram para trás, que você não explorou ainda. Né? Então você tem que tentar, né, que eu espero que esse vídeo, que nesse momento você já consiga, né, enxergar essa ideia de fronteira, de estado de operadores. Se você enxerga isso, você enxergou o que é um espaço de estados. E aqui eu não estou mostrando ainda o algoritmo de busca. Tá? Eu estou mostrando um algoritmo genérico, né, mas eu não expliquei como é que você aumenta essa fronteira e como é que você escolhe o estado.
Eu vou mostrar isso em um outro vídeo. Aí você vai escolher um desses aqui, vai expandindo, né, com todas as opções de caminho. Eu não vou mostrar todas as expansões possíveis, mas você já deve perceber que se você fizer isso sistematicamente, vai expandir a fronteira, escolhendo um estado, expandindo esse estado. Em uma hora você vai ter explorado aí todas as opções e vai chegar. Aqui eu só estou mostrando aqui o caminho, né? Em algum momento você vai expandindo isso, vai escolhendo o estado. Em algum momento você vai chegar no seu estado final, que é Salvador. E aí você vai ter encontrado um caminho ligando o estado inicial ao estado final. E aí, dependendo, né, de como você faz essa busca, você vai ter os diversos algoritmos de busca. E existem, né, centenas de formas de você fazer isso. Eu vou mostrar algumas delas nos próximos vídeos relacionados a espaços de estados. É isso, pessoal. Aqui só dando os créditos, né, de onde eu tirei aquelas imagens, lá do primeiro slide, né, dos primeiros slides dos problemas. Então é isso, pessoal. Obrigado.